Não há nenhuma regra que estipule o tempo de fala de um relator quando uma comissão está aberta. Ele terá o tempo necessário que for para se pronunciar. Presidente, pela ordem, só antes do relator, é rápido. Presidente, tudo bem, Vossa Excelência é o presidente, determina como é. Não, eu não determino, Excelência, eu sigo o regimento. Mais ou menos. Eu sigo o regimento. Vossa Excelência marca a reunião. Não, achei que Vossa Excelência ia me pedir desculpas. Não, Vossa Excelência que tem que nos pedir desculpas. Não, Vossa Excelência fez uma série de declarações a meu respeito totalmente infundadas que foram derrubadas pelo presidente da Casa, mostrando que eu agi segundo o regimento. Não agiu, presidente. Não, só um instantinho. Presidente, com toda sinceridade, achei que Vossa Excelência ia me pedir desculpas. E eu achei que Vossa Excelência fosse pedir desculpa, gente, porque Vossa Excelência se eu estava certo, por que eu vou pedir marca desculpa, a reunião quando quer marcar, desmarca quando quer desmarcar. Presidente, eu estava na frente do deputado Rogério Só um instantinho, deixa eu falar. Funciona como Vossa Excelência quer. Hoje você quer fazer, embora não tenha depoente, não desmarca. Põe tempo para quantos minutos quer. Nada disso está no regimento. Semana passada nós tínhamos requerimentos importantes para votar. Sim, senhor. Inclusive para convocar o senhor Zetel para abrir sigilos e não precisava da presença do relator que estava adoecido. Vossa Excelência desmarca. Não é possível. Cada vez uma coisa. Não é possível, deputado Rogério Corrêa. Hoje o tempo. É um momento fundamental porque o relator estivesse aqui. Outra coisa, vou dizer com clareza aos senhores aqui. Enquanto o ministro Dino não explicar a essa comissão o que ele chama de devido debate, nós estamos de mãos amarradas. Porque ele escreveu lá que tem que ser feito o devido debate. O que é o devido debate? São 2 parlamentares, um parlamentar de cada lado, é a comissão toda. Não há um esclarecimento sobre a atuação. É uma decisão que interfere nos trabalhos da comissão? Não tem. Nós podemos seguir o regimento como eu segui e, de repente, nós temos uma decisão contrária a nós. Gerou uma insegurança jurídica absurda. E não tem só com a comissão, não. Isso tem sido com o país. Entendeu? Presidente, na semana passada nós tínhamos requerimentos importantes e os requerimentos em si, para a deliberativa, não necessitava da presença do relator. Não, precisa do relator. Para deliberar o relator tem que estar presente, Excelência. Quando o relator não está presente, quando ele se ausenta por qualquer questão, é obrigado se nomear um relator. Mas quando ele tiver que sair e voltar. Agora, abrir uma sessão sem um relator, eu não vou fazer isso. Sessão, se fosse proibitiva do depoente, eu concordo com Vossa Excelência. Mas nós vamos votar requerimento. Não, nós vamos votar requerimentos de convocação. Esse nós vamos votar. Agora, requerimentos de quebra de sigilo, com a advocacia do Senado. Não estava, Excelência, mas nós temos uma decisão. Então você tirou da pauta por deliberação política? Não, é por decisão do Supremo Tribunal Federal. Não vai mais entrar na pauta quebra de sigilo do Zetel, nem da... Nós não vamos fazer mais quebras de sigilo, enquanto não houver um esclarecimento por parte do Supremo. Agora, as convocações, nós vamos continuar votando. Relator, com a palavra. Agora ficou claro, presidente. Blindagem ao Zetel. Sobre os vazamentos do qual a CPMI foi colocada em nota pelo ministro Alexandre de Moraes no final de semana, atribuindo a esta comissão vazamentos importantes de informações que estão sob sigilo, sob a guarda. A presidência tem o seguinte comunicado: os acessos à maior parte do acervo de documentos sigilosos desta comissão ocorreram, assim como nas demais CPIs, por meio de máquina virtual criptografada, com registro de acessos, na qual os dados são visualizados pelo usuário e, quando tecnicamente possível, contam com a marca d'água com informações de acesso. Sigilos bancários e sigilos telefônicos são acessados por meio de sistemas amplamente utilizados pelas polícias, pelo Ministério Público, chamados de Simba e Citel, fruto de acordo de cooperação técnica entre o Senado Federal e a Procuradoria-Geral da República. Nosso regulamento estabelece as regras para acesso a documentos sigilosos e todos os servidores cadastrados que acessam os dados como representantes dos parlamentares firmam previamente termo de confidencialidade e sigilo. Destarte a ampla cautela nesta CPMI com o tratamento de dados sigilosos e jamais se pode afirmar, sem a devida apuração, que um ou outro vazamento tenha partido de algum membro dessa comissão. Apenas como exemplo, uma matéria de um conhecido jornalista nacional menciona que um determinado documento foi acessado por meio da CPMI do INSS. Ocorre que há um detalhe: a comissão jamais recebeu ou teve acesso a esse documento. Eu estou falando aqui dos rifles do senhor Vocaro,
que foi publicado que a CPMI teria esses documentos em mãos e que esse documento teria sido vazado. A CPMI não recebeu os rifles do senhor Daniel Avocado, portanto, essa informação ela é inverídica. Fomos injustamente acusados pelo ministro Alexandre de Moraes de vazar dados do celular de Daniel Avocado por meio de uma nota do Supremo Tribunal Federal. Lamentável. Pouco tempo depois, a jornalista Malu Gaspar fez uma matéria refutando a nota do ministro e afirmando que os dados por ela utilizados, que noticiavam conduta, em tese ilícita, não vieram da CPMI. Aliás, a CPMI recebeu apenas 0,25%. Vou repetir para os senhores. Nós recebemos menos de 1%, 0,25% do material que foi enviado à Polícia Federal. Foram enviados mais de 400 gigabytes pela presidência da Casa de documentos e a comissão recebeu apenas 1 gigabyte, o que é um absurdo. Percebam que não há registro de diálogos além daquele com a companheira de Avocado nos documentos recebidos pela CPMI. Não há ainda fotos as quais certamente devem existir nos documentos extraídos do Senado Federal e jamais devolvidos pela Polícia Federal até o momento, como determinou o ministro André Mendonça. Coloque-se que a CPMI, pelo que foi recebido da Polícia Federal, não tem condições de saber qual foi o horário de determinada mensagem encaminhada por certo aplicativo. Tais dados estão com a Polícia Federal porque foi ela quem os extraiu diretamente do telefone de Daniel Avocado ou podem estar nos 399 gigabytes que foram negados a esta comissão. Além disso, é necessário lembrar que não só a CPMI tem acesso aos dados sigilosos. A Justiça, o Ministério Público, a Polícia Federal, os advogados, assim como todo ente que tenha produzido, tratado ou armazenado tais dados, tem acesso a eles. Se houver qualquer investigação, todos precisam ser investigados, não apenas essa comissão. Mais uma vez, há matéria que explicitamente diz que determinado dado, muito importante, saiu dessa CPMI, mas a CPMI jamais teve acesso a esse documento. Isso é apenas um exemplo da atribuição de responsabilidade indevida a esta comissão por um suposto vazamento. Por fim, reforço que não é admissível a divulgação de dados sigilosos para além dos limites estabelecidos em lei, em CPIs. Por exemplo, tem-se compreendido que o parlamentar pode fazer referência a pequenos trechos de documento de natureza sigilosa nas suas perguntas a determinado convocado. Porém, muito mais grave é divulgar dados sigilosos de conteúdo eminentemente privado ou íntimo. Esses dados, em geral, são inúteis para uma investigação. Qualquer divulgação de tal conteúdo é absolutamente proibida e, se comprovado que eventual vazamento partiu desse colegiado, esta presidência adotará as medidas pertinentes.